Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar encerrando o ano de 2022 e Deus falou bastante comigo, uma passagem muito da Bíblia, Deus tem falado bastante. Eu confesso que hoje, terminando de montar a pregação, eu ainda fiquei pensando, mas será que eu falo sobre isso? E não tive jeito, não tive escapatória, Deus quer falar sobre isso. Amém? E se você está aqui, é porque Deus quer falar com você. Sabe aquele irmão que não veio? Deus vai falar com ele outro dia, que hoje é seu dia. Amém? Amém. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Quando eu disse que Deus vai falar com você, eu estou me referindo assim, estou querendo dizer assim, que às vezes quando a gente escuta uma pregação, a gente fica lembrando do irmão, não é? Eu já fiz isso. Eu escuto uma pregação, eu falo, nossa, o fulano tinha que estar aqui, essa pregação é para ele. Mas o que eu quero dizer é que essa pregação é para nós, porque Deus quer falar conosco. Bom, pode se assentar. Gostei dos irmãos aí que estão super antenados, mas vocês podem se assentar por enquanto. Vou pedir para o André desligar os ventiladores, para mim aqui na frente. Bom, estamos no nosso último culto de 2022. E o tema, então, dessa palavra é como ter um ano abençoado. Porque eu tenho certeza que você pensou assim, meu Deus, que esse ano de 2023 seja um ano abençoado. Que as coisas que não aconteceram, as coisas boas que não aconteceram em 2022, que aconteçam em 2023. Quem está desejando isso? Que as coisas ruins que aconteceram em 2022, que não aconteçam novamente em 2023. Quando um ano termina, quando um ano se conclui, a gente tem esses desejos no coração. Mesmo que logicamente, é um dia a mais, um dia normal que vai acontecer, é só um número que vai virar. Mas a gente tem isso conosco. É culturalmente isso, de desejarmos, coisas boas. Amém? Nós fazemos planos e algumas vezes, quando a gente chega no final do ano, nós fazemos vários planos e algumas vezes nós conseguimos completá-las no ano seguinte. Outras vezes nós não conseguimos. E por que isso acontece? Por que será que acontece? Da gente não conseguir completar ou concluir algumas coisas no ano seguinte. Acontece porque durante o nosso percurso aparecem o quê? Problemas. Acontecem situações que essas situações acabam sendo obstáculos para a gente. E esses obstáculos acabam atrapalhando a gente de concluir, de finalizar o que nós queríamos. Então, eu separei uma história da Bíblia que vai falar sobre isso, de um problema que aconteceu e que essas pessoas, que são vários personagens que tem nesta história, e essas pessoas, elas tomaram decisões diferentes. E a gente vai pensar um pouquinho nessas decisões. Eu pedi para você, então, abrir lá em 1 Samuel 25. Nós vamos começar a ler o versículo 2. Que diz assim:
Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo e de Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Até aqui. Eu acredito que todos aqui conhecem essa história. Mas para quem não conhece, eu vou fazer uma ilustração. A história aqui está contando que Davi estava numa certa região. E onde Davi estava, Davi e os seus servos, onde Davi estava com seus servos, havia um certo perigo nessa região. Só que não estava somente Davi e seus servos. Havia também os servos de Nabal lá. E Davi e os seus servos acabaram protegendo os servos de Nabal. Os servos de Davi, eles eram como um muro de proteção para os servos de Nabal. Num determinado momento, Davi precisou de comida, precisou de alimento. Então, Davi manda os seus servos irem até Nabal e pedir esses alimentos. A Bíblia conta que Nabal era o quê? Abastado. Nabal tinha muito dinheiro, muitas posses. E é isso que aconteceu. Os servos foram até Nabal e na verdade, lembraram Nabal da situação. Lembraram a Nabal que os servos de Davi e Davi protegeram o povo de Nabal. E por isso, se Nabal poderia dar o que Nabal tinha em mãos, que era o alimento, que era comida ali para Davi e para os seus servos. Mas Nabal tem uma postura muito ruim. Nabal fala assim, vamos lá, continuando no 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, Nabal disse assim, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo.
De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele, o filho de Beliel, e não há quem lhe possa falar. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha com Teu poder, com a Tua unção, Senhor, sobre mim, e que eu possa, Senhor, falar o que o Senhor tem, ó Deus, para o Teu povo, para os Teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, encha-me, Senhor, de sabedoria. Senhor, para que eu não esqueça nada, Senhor, nada do que o Senhor colocou em meu coração. Deus, abra os ouvidos da Tua igreja. Abra, Senhor, o coração do Teu povo, para que eles possam, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada um aqui, nesta noite, seja como uma terra fértil. E eu, Senhor, através do Teu poder, seja um instrumento, Senhor, vivo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor. Amém. Bom, nós lemos então essa passagem então conta essa situação, esse momento difícil, onde os servos vão até Nabal nega então ali aquela ajuda, e aí acontece essa situação de problema. Qual é essa situação de problema? A situação de morte. A morte está vindo sobre a casa de Nabal. A morte, o fim daquela família está próximo. Davi e os seus servos já colocam a armadura e já vão em direção à família dele para matar todos, não deixar ninguém. E aí, numa situação difícil dessa, numa situação de perigo, numa situação de morte, o que essas pessoas fizeram? Eu quero falar sobre 3 tipos de pessoa. Numa situação de perigo, numa situação difícil que nós encontramos, que nós enfrentamos, existem mais, mas aqui eu vou falar hoje de 3 tipos de pessoa. A primeira pessoa que eu quero falar é aquela que, diante de uma situação difícil, ela não toma atitude. Você conhece alguém assim? Diante de uma situação difícil, essa pessoa não toma atitude. Esse primeiro tipo de pessoa que eu quero falar. Segundo tipo de pessoa que eu quero falar é aquela que, diante de uma situação difícil, ela pega para si o problema e resolve. Você conhece alguém assim? E a terceira pessoa que eu quero falar é aquela que, diante de uma situação difícil, ela sofre de forma absurda e ela entra em crise. 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, aquela que, diante da situação difícil, ela não toma atitude. Quem é que nós lemos? Nabal. Os servos de Davi chegam até Nabal. E o que Nabal faz? Nada. Nabal não faz nada. Então agora a gente vai pensar então nesse tipo de pessoa, nessa que não faz nada, que não toma atitude. Vamos pensar nas características de Nabal. Eu posso destacar 2 principais características. A primeira característica de Nabal é aquele omissão. Não faz o que é preciso fazer. O que precisava fazer? Nabal simplesmente precisava organizar alimentos, entregar para os servos, e os servos entregariam para Davi. Uma situação simples, uma atitude simples. Nabal foi omisso. Ele não tomou para si a sua responsabilidade. Ele não tomou para si a responsabilidade, que era a responsabilidade de quem? Dele. O problema chegou nas mãos dele.
Então, ele deveria resolver. E ele não resolve. Então, a primeira característica que a gente pode pensar em Nabal é omissão. Dar o de comer a Davi e seus servos era no mínimo obrigação. Por que obrigação? Vamos lembrar da história. O que os servos de Davi e o próprio Davi fez com os servos de Nabal? Proteção. Protegeu o povo de Nabal. Então, qual era a obrigação de Nabal? Atender o pedido de Davi. Porque se Nabal e os servos dele estavam vivos, era por causa de quem? Era por causa de Davi. Guarde isso. Omissão é não fazer a obrigação. Aí eu pergunto para você, nesta noite, qual é a sua obrigação? Qual é a sua obrigação como mãe, como filho, como esposa, como funcionária, como patrão, como amiga? Qual é a sua obrigação como serva? Qual é a sua obrigação? Não fazer a sua obrigação, não fazer a minha obrigação, isso é omissão. E eu vou dar alguns exemplos aqui de omissão, porque quando a gente lê uma história, parece que está longe, não parece? Parece que está longe. Vamos trazer essa história para perto? Vamos vasculhar as nossas atitudes? Então, vamos ver, exemplos de omissão. Coloquei 4 aqui. Tem muitos, tá? Só coloquei 4. Omissão. Não corrigir os filhos. Omissão. Não comer o que eu devo comer. Omissão. Não cuidar da minha família. Omissão. Não amar a Deus. Omissão. Amém? Mas eu também posso falar outras coisas de Nabal também. Ele era omisso, mas ele também negou a realidade. Como assim? Ele nega a realidade com as perguntas que ele faz. Ele fala assim, quem é Davi? Ele sabia quem era Davi? Sabia. Ele sabia quem era Davi. Mas ele nega a realidade dele. Então ele pergunta, mas quem é Davi? E negar a realidade é viver em um mundo de fantasia. Negar a realidade é viver em um mundo de acordo com o que quero. Porque Nabal negou porque ele não queria dar. Então ele negou que conhecia Davi porque ele não queria dar o que Davi tinha pedido. Viver uma vida de negação, às vezes a gente também comete esse pecado, esse deslize. E aí eu também coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar o que seria negar a realidade. Negar a realidade é uma pessoa casada viver como solteiro. Estou negando a realidade. É uma pessoa com poucos recursos, ela viver como se ela fosse abastada. Ela está negando a realidade. Negar a realidade são pais que vivem como se não tivessem filhos. Eu negligencio todas as necessidades dos meus dependentes. Vivo como se eu não tivesse filho. Amém? Essas são as principais características de Nabal, de uma pessoa que não faz o que deve ser feito. São as principais características daquele que, diante de uma situação, não toma atitude. Não toma atitude. Não corrige filhos, se comporta num mundo de fantasia, não cuida da sua família, não ama a Deus, não cuida da sua própria vida. É uma pessoa que é omissa e negligencia e nega a realidade. São as características principais de Nabal. Amém? Mas também tem aquele segundo tipo de pessoa que eu falei para vocês, que é aquela pessoa que, diante de uma situação difícil, diante de um problema, ela toma para si e resolve o problema.
Eu não terminei aqui de ler a história, mas o que a história conta pra gente? Que quando esse servo, no finalzinho que eu li aqui, quando o servo chega para Abigail, e ele conta para Abigail quem era Davi, ele conta para Abigail o que Davi fez, e ele fala assim para Abigail, você precisa fazer alguma coisa, porque eles vão vir aqui. Quando a Abigail recebe essa notícia, lembra que aquela pessoa, diante de uma situação difícil, toma para si e resolve o problema? Essa pessoa, ela tem urgência. Como assim, Fran? 2 características de Abigail. 2 características de alguém que resolve o problema. Quando Abigail recebe essa notícia, lá no versículo 18, capítulo 25 mesmo, lá no versículo 18, vem comigo, diz assim, ó. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos. E os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Até aqui. Ó, vai comigo também lá no 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se. Ó, lembra no 18? A toda pressa. No 23, apressou-se. Uma pessoa que resolve problema, ela tem senso de urgência. Sabe aquela coisa, não deixa para depois? Ela não deixa para depois. Ela resolve o que precisa ser resolvido. Mas aí eu fiquei pensando que na hora de eu falar isso aqui para vocês, que poderia trazer alguma confusão no sentido assim. Tem gente que é afobada para resolver as coisas, né? E mete os pés pelas mãos, não é? Tem gente que tem tanta pressa que não tem a paciência e aí faz tudo o que não tem que fazer, por causa de pressa. Essa pressa que a Bíblia descreve de Abigail, a Bíblia é tão maravilhosa que ela explica essa pressa. Quando Abigail encontra com Davi, quando Davi vai falar com ela e eles têm lá uma conversa, um diálogo, olha o que Davi fala para ela. Vai lá no 33 comigo. Olha o que Davi fala para ela. Eu estou dando umas puladas, mas para chamar a atenção em coisas importantes. Davi fala assim para ela, bendita seja a tua prudência. Vocês estão percebendo aqui que existe um equilíbrio, que extremo nenhum é bom. Existe um equilíbrio aqui. Ela tem pressa, mas ela é prudente. Então, ela não faz as coisas de qualquer jeito para se livrar do problema. Porque tem gente assim. Ah, não, eu quero resolver esse problema, vamos fazer de qualquer jeito. Não, ela não faz de qualquer jeito, porque o próprio Davi fala que ela é prudente. E outra prova, outra característica de Abigail maravilhosa, que mostra o quanto ela realmente é prudente, é porque ela faz um planejamento para essa ação. Ela planeja. Então, ela não vai de qualquer jeito. Amém? E essa segunda característica eu falo daqui a pouco. Voltando na primeira, esse senso de urgência de Abigail. Então, ela tomou, a Bíblia fala que ela tomou a toda pressa. O que a Bíblia está mostrando aqui para a gente? Que Abigail não perdeu tempo. Essa é a pressa, é não perder tempo. O que significa isso? Não perder tempo significa calcular, planejar, pensar no que deve fazer, mas com urgência. Com urgência. E Abigail, a Bíblia descreve ela como muito sábia, porque ela não perdeu esse tempo. E eu queria falar com você que tempo, eu acredito que você já saiba, mas eu quero reforçar que tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Alguém consegue comprar tempo? Não.
E aí eu quero também fazer ilustrar aqui para você que como o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Imagina você, o maior ginasta da história, o maior. Para ele se tornar o maior, ele comprou esse sucesso? Ele compra isso para se tornar o maior? Não. Mas para ele se tornar o maior, o que ele investiu? Tempo. Ele investiu muito tempo. Por isso que tempo é tão valioso. O tempo você não recupera, dinheiro você recupera, mas tempo não. O tempo que já passou, passou. Ele não volta mais. Por isso que nós não devemos perder tempo. E por isso que eu estou falando agora, em 2022, para que nós possamos ter um ano abençoado lá, ó, em 2023. Nós não podemos perder tempo. Nabal ficou cozinhando lá. Quando os servos de Davi chegam até ele, ele nada fez. Abigail sabia o valor do tempo. O tempo é precioso. Antes de ontem, eu acho, morreu uma pessoa muito importante no nosso meio, né? Que é a Dev Tyrus. Todo mundo conhece Dev Tyrus, né? Ela morreu. E uma das últimas conversas que ela teve com a Ana Paula Valadão disse assim, que a Dev falou assim para ela: Ana, está chegando a minha hora. Logo eu partirei. E por isso eu não posso perder tempo. Por isso eu tenho que remir o tempo. Eu tenho que usar o meu tempo para coisas úteis e para trabalhar para o Senhor. E aí ela começou a selecionar super as coisas onde ela ia, o que ela fazia, porque tempo é escasso. A Bíblia fala que nós provavelmente, né, geralmente o homem chega até quantos anos? 75 anos. Tem gente aqui que está começando a vida, tem gente aqui que está na metade, tem gente aqui que está com o pé lá já. E aí? E aí? Por isso o tempo é tão precioso. Ele não volta mais. O que você tiver que fazer, faça com senso de urgência e faça com prudência, assim como Abigail fez. Amém? Bom, Abigail, como eu já disse, ela não fez de qualquer jeito. Ela planejou. A Bíblia conta que ela planeja. Ela fala assim para o seu servo. Ela fala assim, no versículo 19, diz assim: E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava, um jumento descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ela fala assim para os moços: Ide adiante de mim, pois seguirei de perto. Talvez aqui ela não conhecesse o caminho, não é? Então ela pede: vão à minha frente. Ou talvez aqui ela pensou: eles indo adiante, dá tempo de Davi entender que eu estou indo, né? Alguém indo na frente. Eu não sei, eu não entendo dessa parte que o exército fazia, né? Dessa parte de guerrear, não sei como era. Eu só sei que ela fala para eles irem à frente e que ela seguiria. Ela tomou ali uma decisão, ela planejou, ela se organizou para isso. Ela não foi de qualquer jeito. E isso eu acho muito importante, porque em muitas situações da nossa vida, na pressa, a gente faz de qualquer jeito. Não faça nada na pressa. Não faça nada na dúvida. Amém? Bom, o que acontece? A história conta que Davi encontra com ela. E Davi está muito furioso.
mas que quando ela encontra Davi, o que ela toma para si? O que Nabal não tomou para ele? A responsabilidade. Nabal não foi omisso? Abigail não é omissa. Abigail toma para si a responsabilidade e ela fala assim para Davi: tudo isso aconteceu porque eu não sabia que você tinha mandado servo lá. Eu não estava lá, eu não ouvi. Então ela toma para si a responsabilidade para mudar a situação. Enquanto nós vemos, muitas vezes, eu já fiz isso, acredito que alguns aqui também já fizeram, às vezes é muito mais fácil encontrar o culpado, jogar para o outro a culpa, mas Abigail não faz isso. Ela toma para ela a culpa e ela fala: eu não sabia que o Senhor tinha feito isso. E ela é tão sábia, ela é tão perspicaz, que ela fala assim para Davi: você vai sujar as suas mãos matando um outro homem? E engraçado também que Davi deixou de matar Saul por ele ser ungido, mas o que Davi ia cair num outro erro, matando um outro homem. Mas Abigail, fazendo tudo o que é necessário fazer, não sendo omissa, tendo urgência, sendo prudente, planejando, o que acontece? Ela, então, consegue reverter toda a situação e mudar toda a história. E de quebra, mais para frente, ela casa com ele. Casa com o rei. Deixa de viver com um louco, que Nabal significa louco, insensato, e aí ela casa com Davi, porque Nabal, a história conta que depois dessa situação, desse encontro de Abigail com Davi, Abigail volta para casa e aí ela nem fala com o marido. Eu fiquei pensando nessa história. Quando ela volta para casa, por que ela nem falou com o marido? Eu fiquei pensando e eu imagino que ela nem tenha falado com o marido, porque tem gente que a gente nem pode perder tempo, infelizmente. E Nabal era isso. Não dava para perder tempo com Nabal. E o senso de urgência de Abigail era muito grande. E aí quando ela chega, quando ela volta para casa, Nabal tá o quê? Bêbado. Nabal tá bêbado. Dá para falar com bêbado? Não. Então ela deixa para lá e depois, mais para frente, ela conta. E quando ela conta a história para Nabal, o que acontece? Nabal fica ali, ele ouve aquela história e depois de uns 10 dias, Nabal morre. Quando Davi fica sabendo que Nabal morre, Davi então manda falar para Abigail que ele desejava tomar Abigail como esposa. Bom, eu falei para vocês 2 tipos de pessoas, né? O primeiro, aquele que não toma a responsabilidade, que ele fica parado, não tem atitude. E isso tem uma consequência. Qual é a consequência de Nabal? Morte. A consequência de Nabal é a morte. A Abigail, que age no tempo certo, que age com urgência, que age com prudência, que planeja todas os seus atos. O que acontece com Abigail? É como se ela recebesse um prêmio, né? Um prêmio. E ela não morre. Nabal morre, Abigail vive. E o terceiro tipo de pessoa que eu quero falar com você nesta noite é aquela pessoa que quando recebe uma notícia ou quando tem algum problema, o que acontece com ela? Ela entra em crise. E aqui, gente, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você, assim, preste muita atenção, porque isso é a grande maioria. Agir como Abigail não é tão difícil. Agir como Nabal, nada difícil. Mas ter essa atitude de entrar em crise, se desesperar, se eu perguntar aqui quem já entrou em crise e quem já se desesperou, eu tenho certeza que quase todo mundo vai levantar a mão. Porque são atitudes muito constantes na nossa vida.
Então, essa parte, ela é mais ainda para mim e para você. Para você que entra em crise, para você que se desespera, para você que não encontra solução, que se afasta das pessoas, para você que se desespera, a Bíblia tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma resposta para você, e Deus tem o antídoto de tudo isso, Deus tem um remédio para você. Amém? Eu vou convidar você para você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses. Ô, glória! É para quem estiver dormindo, acorda. Filipenses. Peraí que eu tô achando aqui também. Oh, meu Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu nem estava achando direito, hein? Deus vai falar. É porque Deus vai falar. Amém? Para você que sofre disso, para mim que sofro disso, a Bíblia fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como conhecidas? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Até aqui. Por enquanto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Está dizendo assim, porém, mas se caso você ficar ansioso, se por um acaso, que é bem difícil, né? Se por um acaso a ansiedade bater lá na sua porta, se hoje à noite, quando você for deitar, o medo invadir o seu coração, aqui está dizendo assim, ó, não andeis. Porém, se você ficar, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aqui está falando que se por um acaso a ansiedade bater na sua porta, nessa situação difícil, igual aconteceu com Nabal, igual aconteceu com Abigail, e se você se desesperar, a Bíblia está dizendo para mim e para você que sejam conhecidas diante de Deus o seu medo. Sejam conhecidas diante de Deus o seu pavor, a sua insegurança. Amém? A oração, uma vida de oração, é uma vida quando você exercita a sua fé. Quando você ora, Deus, você está colocando nas mãos de Deus o seu problema. Esses dias não, faz um tempo, o Joaquim era pequeno. Eu estava com uma pessoa que eu não tinha muito contato, eu não conhecia muito essa pessoa, e ela me fez um pedido que eu não soube falar não. Sabe quando alguém pede para você uma coisa e você não sabe falar não para não ser mal educada? E ela pediu uma coisa que envolvia o Joaquim. E na hora eu não soube falar não. E eu falei, tá, tudo bem, vamos sim. Só que, gente, aquilo me tomou assim, quando eu voltei para minha casa e fiquei sozinha, aquilo assim, tomou meu coração de uma preocupação, porque ia chegar no dia, eu não ia ter como mais falar não, porque eu tinha falado sim, e aquilo assim, foi tirando minha paz. E eu simplesmente fiz o que a Bíblia manda fazer. Essa pessoa, ela tinha me pedido para deixar o Joaquim ir na casa dela brincar com o filho dela. Porém, o Joaquim era pequeno, eu não conhecia a família, eu não conhecia nada. Eu só conhecia de vista essa pessoa e eu não soube falar não. E aquilo me tomou assim de medo, de que poderia acontecer. Eu não conheço a pessoa, na verdade. E aí eu fiquei aquilo assim, meu Deus, eu falei que sim, e agora como que eu vou sair dessa? Eu dobrei meu joelho e falei assim,
Deus, eu disse sim, mas porque eu não soube dizer não, mas eu tenho medo, eu não consigo deixar o meu filho é pequeno, eu não consigo deixar. Eu falei com Deus, sabe quando você dobra o seu joelho e fala com Deus? No dia, eu tinha até esquecido do dia que era para deixar. No dia que eu tinha combinado, a pessoa me manda uma mensagem falando assim: Fran, desculpa, mas infelizmente eu não vou conseguir levar o Joaquim, porque aconteceu um imprevisto e, enfim, não vou conseguir. É simples o que eu estou contando, mas o que eu estou contando são experiências que eu vivo. E eu digo a você que se você tiver problema, se você orar, o Senhor muda a situação. Ou o Senhor muda a situação, o Senhor muda você. Amém? Ou é a situação ou é você. Ore. A vida de oração é uma vida que você exercita a sua fé. Por quê? Porque você está colocando em Deus, para Deus, você está dando para Deus, colocando nas mãos de Deus o seu problema. E aí eu também quero fazer uma ilustração disso. Como assim, colocar nas mãos de Deus o meu problema? Eu quero que você imagine essa situação que eu ouvi de uma pastora. Pense nessa situação, ó. Havia um equilibrista, e esse equilibrista, ele era muito bom. Ele era fera no equilíbrio. E aí esse equilibrista fazia coisas assim espetaculosas. Um dia esse equilibrista, ele colocou uma fita, aquela fita que eles andam em cima, ele colocou de um prédio a outro prédio e muito alto. Pensa em algo muito alto, mas muito alto mesmo. E esse equilibrista andou nessa fita de um prédio para o outro. Aí foi um jornalista lá. Aí o jornalista foi fazer a entrevista com ele falou assim para o jornalista: Você acredita que eu consigo ir e voltar nessa linha, nessa fita? Aí o jornalista falou assim: acredito, eu já vi você fazendo isso, acredito. Beleza, o equilibrista foi lá e fez. Voltou e falou assim para o jornalista: então, você acredita que eu posso ir de um prédio para o outro nessa fita, carregando um carrinho de mão? Segurando um carrinho de mão? Aí o jornalista falou assim: eu acredito, eu já vi você fazendo isso. Já vi. Aí o equilibrista falou assim para ele: agora eu vou fazer outra pergunta. Você acreditaria que eu conseguiria de um prédio para o outro, andando na fita, segurando um carrinho de mão, com você em cima? Com você em cima? Aí o jornalista falou assim: não tenho coragem. Isso eu não tenho coragem. O que eu quero contar para você, o que eu quero dizer com essa história, é que quando nós não confiamos em Deus, nós estamos dizendo isso para Deus: eu acredito, mas eu não confio. Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas eu não confio. Fé não é acreditar. Fé é confiar. Fé vai além. Porque o jornalista acreditava que o equilibrista fazia tudo isso. Mas quando ele precisou ir junto, aí não. Aí era fé demais. Quando nós temos um problema, nós temos que não só acreditar, mas confiar. É sim sentar no carrinho de mão de Deus e deixar Deus conduzir. É isso que nós devemos fazer. É isso. Amém? Glória a Deus. Você precisa confiar o suficiente em Deus. Não só acreditar, mas confiar o suficiente. Bom, a primeira parte fala isso. Não andeis ansiosos, mas, se por um acaso ficar ansioso, porém sejam conhecidas diante de Deus, que é através da oração. Mas ela também fala no finalzinho do versículo 6 assim, olha outro antídoto para a ansiedade. Ela fala assim: com ações de graças. Aí eu falo aqui para você, automaticamente quando a gente pensa assim, com ações de graça, o que a gente pensa? A gente ora e agradece.
Pensou isso? A gente ora e a gente agradece. Só que aqui não está falando agradecimento. Aqui está falando ações de graça. O que é ações de graças? O que é isso? Vamos lá, vamos explicar então. Eu oro a Deus, eu entrego a Deus o meu problema, eu confio em Deus, eu até agradeço, Deus, eu agradeço porque eu sei que o Senhor fará. Eu sei que o Senhor vai intervir, de alguma forma o Senhor vai fazer. Amém. E eu saio ações, praticando o bem, com ações de graça. Por que ações de graça? Porque quando eu pratico o bem, eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo. Sabe quando eu tenho um problema e eu só fico, o meu problema é meu, a minha vida, as minhas coisas, a minha situação. E quando eu faço o bem, quando eu pratico esse bem, quando eu faço o bem para o próximo, até pessoas que nem merecem, eu esqueço do meu problema e tiro os olhos do meu próprio umbigo. Sabe o que é isso? É viver de uma forma não egoísta. É viver para os outros e não somente para mim. E quem ensinou a gente a viver para o outro? Quem foi o maior exemplo? O maior exemplo que deixou toda a glória, toda a sua majestade para servir o outro? Jesus. Existe um filme na Netflix bem legal. É um filme que chama Toque Toque. É um filme assim, que são várias pessoas com transtorno opositor compulsivo. Várias pessoas têm esse transtorno. E o que seria esse transtorno? São coisas repetitivas, coisas que as pessoas não conseguem largar. Por exemplo, gente muito bitolada em limpeza. Não é você, calma, é transtorno mesmo, tá? Tem gente muito bitolada nesse tipo de limpeza. Tem gente que tem que andar em linha, não consegue andar de outra forma. Tem gente que precisa lavar as mãos toda hora. Enfim, vários sintomas desse transtorno. E o filme retrata uma coisa bem legal, que são várias pessoas com esse transtorno e marcaram uma consulta com o psiquiatra. Só que o psiquiatra, ele não vai para a consulta. Ele não vai atender esses pacientes. E aí chegando, e todos eles lá juntos, eles têm uma ideia. Vamos fazer uma terapia aqui coletiva. Vamos pegar cada vez a gente pega um. Vamos pegar um dessa vez, esse aqui, a gente põe no meio. E a gente fica tentando segurar esse daqui a não cometer o transtorno dele. Por exemplo, vamos imaginar que ele lavasse a mão toda hora. Então, esses outros que estavam em volta dele ficavam tentando segurar esse, não deixando esse praticar esse transtorno. O que o filme aborda e que é super legal? É que os outros que também tinham transtorno, enquanto tentavam segurar esse, para que esse não cometesse, o que os outros deixavam de fazer? Deixavam de cometer o que eles tinham. Porque deixa de olhar para o próprio umbigo. Quando a gente tem um problema, qual é a nossa tendência? É focar no nosso problema, é só ver aquilo, fazer aquilo, viver aquilo, totalmente aquilo. É toda hora aquilo. Então, o que a Bíblia fala para nós? Que a Bíblia é maravilhosa. Ela fala assim, está ansioso? Não ande ansioso, mas se ficar, vá até Deus, ora ao Senhor, e depois que você orou ao Senhor, tenha ações de graça, pratique o bem. Ações de graça, pratique o bem. E voltando a Jesus, quem foi o homem que mais praticou o bem aqui nesta terra? Ele deixou a glória, deixou tudo o que ele tinha para fazer isso, para fazer o bem. Ele nos ensina com a atitude dele lavando os pés dos discípulos, servindo, mostrando que ele veio para servir e sendo o nosso exemplo, para que nós possamos fazer como ele, ser discípulos dele.
Então, servir como ele, fazer o que ele fazia, viver como ele viveu aqui nesta terra. E ele também, a Bíblia também conta daquela passagem quando Jesus vai até o Getsêmani. E o que Jesus fala para Deus? Deus, se possível, livra de mim esse cálice. De tão grande que era o temor, não vou falar temor, mas tão grande que era a opressão em cima de Jesus. A opressão era tamanha que Jesus suava gotas de sangue. E aí então ele ora, ele faz a oração ao Pai, e o que ele faz? Ele sai de lá e vai praticar a maior ação de graça. Morrer por aqueles que nem mereciam. Amém? Fran, mas o que isso tem a ver com a sua abertura? Como ter um ano maravilhoso? O que eu quero te dizer é que o ano vai começar, dificuldades aparecerão ou dificuldades continuarão. Mas eu creio que se você seguir essas orientações que o Senhor nos entregou, você vai ter um ano de paz, um ano bom. Isso não significa que não vai ter problema. Os problemas virão a todo momento. Mas como você vai agir? Como você vai fazer para resolver esses problemas? E pensando nisso, como prática, como uma mensagem prática para você, quando você for embora, você vai estar com a sua família, você vai estar no meio dos seus amados, com quem você ama, com quem você convive. Vai passar aí essa virada, você vai ter o seu dia 1º. E o seu dia 1º, eu te desafio a você parar 5 minutos da sua vida e planejar o seu 2023. Planejar com urgência, como a Abigail fez. Eu vou trazer aqui para vocês, por isso que vocês receberam, como prática dessa palavra, nós vamos então pensar em algumas coisas para o nosso ano de 2023. Não vivendo como Nabal, mas vivendo como Abigail. E se por um acaso a ansiedade bater, nós teremos a ferramenta para a gente resolver e como antídoto do nosso problema. Bom, antes, André, a parte o que precisa... não, tá certo. O que você está com uma em branco? O que precisarei fazer em 2023? Aí eu coloquei assim para você, ó. Por enquanto, André, segura aí. Tira aí para mim. Não, tira, fazendo favor. Olha para mim. Tá assim, ó. O que precisarei fazer em 2023? Eu coloquei 6 coisas aqui principais. Mas você vai ter a liberdade de pôr o que você acha necessário. Eu só estou dando modelo. Modelo que eu fiz para mim, eu estou dando modelo para vocês. 6 áreas: espiritual, familiar, saúde, financeira, pessoal e profissional. Aí tá assim, ó, o título dessa parte. O que precisarei? O que eu preciso fazer? Todos nós aqui sabemos o que a gente precisa, não é? Nós sabemos o que a gente precisa fazer. E na de baixo é como eu farei. Porque não adianta a gente só saber o que a gente tem que fazer. A gente precisa pensar como que eu vou fazer. Lembra que a Abigail sabia o que ela tinha que fazer. O que a Abigail sabia o que ela tinha que fazer? Ela sabia que ela tinha que dar comida. Porque eles queriam o quê? Comida. Mas como ela faria isso? Aí ela se organiza. Vai na frente que eu sigo, faça tal coisa. E aí então ela tem o planejamento. Aí eu fiz um exemplo para vocês para vocês olharem, para dar ideias, sugestões. Primeiro, espiritual. Eu preciso jejuar e eu preciso ter devocional. Eu preciso disso. Na minha família, eu preciso de tempo de qualidade. Eu preciso desse tempo com meu marido, com meus filhos.
Na saúde, eu preciso dormir mais. Eu não durmo quase nada. Eu preciso dormir mais. E vocês também, atividade física. Vocês também precisam. Amém? 4. Financeira, eu preciso gastar menos. Quem está comigo? Eu preciso gastar menos. Pessoal, eu preciso buscar mais conhecimento. E o último, profissional, como professor, eu preciso ensinar com excelência. Amém? São os meus. Você vai pensar. Vocês prometem que vão fazer isso amanhã? Por favor. Agora, como eu farei? Como eu vou fazer tudo isso? Ó, vai lá, André. A espiritual, não falei que eu preciso jejuar? Como que eu vou fazer isso? 2 vezes por semana. Eu preciso. Então, eu tenho que me organizar para 2 vezes. A devocional. Eu preciso acordar 30 minutos antes para eu conseguir fazer minha devocional. Na minha vida familiar, na minha área familiar, eu preciso, para eu ter tempo de qualidade, eu preciso usar menos redes sociais. Menos. Lembra do tempo que eu falei que é a moeda mais valiosa? Aqui, ó. Menos redes sociais. Saúde. Eu preciso dormir mais e praticar atividade física. Então, eu tenho que organizar as coisas para dormir às 9. E eu tenho que organizar tudo. E não quando for 9 horas eu falar assim, André do céu, a gente tem que organizar tudo para dormir. Não, eu tenho que organizar antes, para as 9 horas eu dormir. E eu preciso, então, caminhar 2 vezes por semana. Eu preciso pôr isso na agenda. Eu fiz aqui bem resumidamente, tá? 4. Financeira, gastar menos. Como que eu vou gastar menos? Eu vou gastar menos fazendo mais coisas do que comprar pronto. Por exemplo, eu não escuto. Ó, menos marmitex e mais esquentar a barriga no fogão. Menos, sei lá, no meu caso, né? Então, comprar menos coisa pronta e fazer mais coisas. Assim eu vou economizar. No meu caso. Guardar dinheiro, eu economizo para guardar. Isso mesmo, para investir. Não é, na verdade, não é guardar, é investir. Pessoal, buscar mais conhecimento. Eu preciso ler mais livros. Então, eu ponho uma meta. Eu vou ler 6 livros por ano. Preciso ler 6 por ano. Um exemplo. Profissional. Eu preciso ensinar com excelência. Então, eu preciso buscar mais cursos, fazer mais cursos online, né? Quem sabe uma pós, enfim. Essa é o que eu preciso e como eu farei para ter um ano bom. Se você não planeja, tanto faz as coisas. A vida vai acontecendo. A Bíblia mostra pra gente muitos homens que planejaram. Muitos. Aqui de cabeça eu consigo citar. Moisés planejou. José planejou. Josué planejou. Enfim, muitos homens planejaram da Bíblia. Né? Então, planejar não é besteira. É sabedoria. Então, você que é casado, chega junto com seu cônjuge, faz o planejamento. Você que é solteiro, faz o seu. Você faz um com família. Enfim. Amém? Para você ter um ano abençoado. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Deus, meu Pai, nós, Senhor, agradecemos, Senhor, pelo nosso ano, o ano de 2022. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu livramento. Obrigada pela sua provisão, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou, como nunca o Senhor nos abandona. O Senhor sempre está conosco, nos livrando, nos protegendo. Ó Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por todos os cuidados em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor.
Ó Deus, e para o ano de 2023, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja com as mãos, Senhor, sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, Pai. Senhor, cuida de cada um da nossa família. Livra cada um do mal, Senhor. Livra a nossa família do mal. Livra a nossa vida do mal. Senhor, esteja conosco em todo o tempo. Ó Deus, nos encha de sabedoria. Senhor, nos encha, Senhor, de discernimento. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter sabedoria para as decisões, ter discernimento para entender o que é e o que não é. Pai, nos ajuda, Senhor, a caminhar. Nos ajuda, Senhor, a conduzir, Senhor, o que nós precisamos, Senhor, ser como estrutura, ser como mão forte, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, na liderança. Ajuda, Senhor, a nossa igreja. Senhor, ajuda os nossos líderes, Pai. Ajuda, Senhor, os nossos pastores. Deus, em nome de Jesus, ajuda a nossa igreja, Senhor. Ajuda cada membro, cada servo, cada visitante, cada vida, Senhor, aqui presente, Pai. Cada vida aqui representada, Deus. Senhor, eu apresento cada um diante do teu altar. E que o Senhor venha, Deus, com a sua forte mão abençoar, com a sua poderosa mão abençoar cada vida, Senhor, que está aqui. Senhor, cada vida que está, Senhor, nos assistindo também, Senhor, online. Senhor, eu não sei o que cada um está, Senhor, com o que tem no coração das pessoas, dos que estão assistindo, dos que estão aqui. Eu não sei o que o coração, Senhor, chega a apertar, Pai. Mas eu sei, ó Pai, que como o Senhor falou em Filipenses 4:6, se nós, Senhor, levarmos a Ti como oração, como súplica, e, Senhor, e confiarmos em Ti, Senhor, e com ações de graça, Senhor, o Senhor vai realizar, o Senhor vai operar as suas maravilhas. Porque, Senhor, nós sabemos em quem nós temos crido, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que não há um Deus mais poderoso que o Senhor. Que não há ninguém, Senhor, nem na terra, nem no céu, Senhor, que possa competir com o Senhor, ó Pai. Porque Tu és forte, Deus. Tu és valente, Tu és poderoso, Tu és o general de guerra, Senhor. Tu és grande, Senhor. Tu és soberano, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha com a Tua paz no coração, Senhor, de cada um que está aqui, de cada um que está ouvindo essa mensagem. Essa é a minha oração, o meu desejo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por me permitir estar aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Participamos então hoje do último culto, do ano de 2022. Eu quero agradecer a você que juntos, mais um ano, estivemos aí cultuando, adorando, louvando ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Eu agradeço a cada membro aqui da JCR de Marília, que nos faz ser uma família espiritual, tá? E que continuemos lado a lado sempre, amém? Glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando falamos em família, nós não referimos só à família de sangue, mas nós falamos também da família espiritual. Por quê? Porque nós recebemos uma nova vida, e uma família cheia de irmãos que caminham ao nosso lado, em direção da vida eterna. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membro um dos outros. Que o ano novo seja recebido com muita alegria,
que o otimismo seja responsável por uma grande quantidade de novas conquistas em nossas vidas. Que tenhamos muitos sucessos e que cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de bom o que for construído. Amém? 2022 está terminando. Cabe a nós demonstrarmos gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda fará. Amém? 2023 começa, e que todos nós somos dependentes de Jesus sempre, não importa o tempo que passe. Amém? E eu gostaria de clamar com os amados, 2023 iniciando, assim como nós louvamos, grandes coisas vai acontecer. Amém? O nosso país está aí, passar aí por uma nova transição do nosso governo. Então vamos fazer uma oração pela nossa nação, e que esse ano de 2023 seja um ano próspero, seja um ano de muitas vitórias e um ano que sejam muitas bênçãos sem medidas do Senhor derramado sobre as nossas vidas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui como igreja, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor, Pai, o Todo-Poderoso, dono de tudo, Senhor, Pai, Tu és, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, nós sabemos disso, Pai. Nós oramos, queremos colocar aqui o nosso país, a nossa nação, ó Senhor, que fica sobre a Ti, ó Deus. Todas as coisas, Pai, irão acontecer, grandes coisas irão acontecer em nosso meio, Pai, que o Senhor possa, Pai, aqueles que governarem o nosso país, possa, Senhor, ter discernimento, ter a sabedoria, Deus, de conduzi-lo, para que nós sejamos uma nação, Pai, sarada, uma nação, Pai, vitoriosa, uma nação, Pai, com aquilo que nós precisamos, com aquilo que nós merecemos, Deus. Pai, eu agradeço, Pai, eu te louvo e te agradeço. Senhor, nesse ano de 2022, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. E assim como eu disse, assim como foi, gratidão a Ti. A gratidão a Ti é a palavra, Senhor, que eu coloco, Pai, aqui nesta noite. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Obrigado pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, Senhor. Que o Senhor nos une cada vez mais e que nós possamos estar sempre, Pai, embasado, Pai, no Teu caminho, Pai. Assim clamando, Pai, clamando a Ti, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Todo-Poderoso, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória, aleluia. Deus abençoe todo mundo. Tenham um excelente ano, feliz ano novo para todos. Amém? Vão na paz. Amém, glória a Deus, aleluia, Senhor.